Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Caminhos da Medicina. Muito prazer, meu nome é Gabriel Sandrin e esse é o podcast que vai te dar uma luz em relação ao qual caminho escolher, qual que é o seu propósito dentro do universo médico. Hoje a gente vai conversar com o Dr. Marco Túlio, médico cardiologista e especialista em estimulação cardíaca artificial e arritmias cardíacas. Ele é staff da residência de cardiologia do Hospital Universitário Presidente Dutra e coordenador do serviço de cardiologia da UDI Hospital, um hospital privado aqui em São Luís do Maranhão. Seja muito bem-vindo, Dr. Marco Túlio. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado pela oportunidade da gente conversar hoje aqui. Bom, mestre, então, como eu falei para o senhor no início, a missão do podcast é dar uma luz sobre qual caminho seguir, conhecer outros caminhos, que às vezes na faculdade é tão curto, né? 2 semanas num rodízio é tão pouco tempo. Então em 1 hora às vezes de conversa a gente consegue trazer mais detalhes, que pode servir às vezes de algum atalho, né? Para quem está assistindo a gente. Só que antes da gente conhecer o médico em si, o especialista, a gente quer conhecer quem está por trás do jaleco, né? Perfeito. A pessoa vem antes de qualquer rótulo, de qualquer especialidade, de qualquer título. E aí a gente queria conhecer um pouquinho mais da sua história. De fato, quando o senhor decidiu fazer medicina, por exemplo? Foi criancinha? Foi mais para perto do vestibular? Joia, essa é uma boa pergunta e é uma pergunta que se repete toda vez que a gente vai conversar sobre o tema, né? E a decisão de fazer medicina, ela aconteceu ali próximo do colegial, né? Eu tinha o maior estímulo na minha vida para fazer medicina, foi meu pai, né? E então é um cara muito apaixonado pela profissão, e aquele amor, aquela dedicação dele ali era algo que estimulava os filhos de certa forma a enxergar de outra maneira a profissão. Mas a decisão mesmo, falar, não, eu vou seguir esse caminho, eu vou me preparar para tal, eu vou direcionar o meu preparo dentro do colegial para prestar o vestibular, foi de fato no colegial, né? Hoje o ensino médio, né? Sim. E aí o senhor bateu o martelo, se preparou. Isso. E de fato entrou na faculdade. Entrou de primeira? Como foi? Entrei de primeira, né? 17 anos de idade e morava no interior de São Paulo, uma cidadezinha muito pequena. Sim. Que a gente tinha que viajar, embora 10 quilômetros, mas tinha que estudar em outra cidade. Ali a gente não tinha escola com uma estrutura para nos preparar, né? Para o vestibular. E complementar, né? Tinha que complementar a formação com curso de inglês, curso de redação, mas foi essa preparação para prestar o vestibular, né? O meu irmão mais velho também escolheu o mesmo, na verdade todos os irmãos escolheram o mesmo caminho, somos em 4. Sim. Mas quando eu tomei a decisão e me preparei, eu tinha também o espelho dos acertos e erros do meu irmão. Então, o senhor é o mais novo? Não, eu sou o número 2. Eu sou o número 2 da série. Nós estava todo mundo meio que junto ali, se preparando. É isso. E aí eu tomei a decisão, prestei as provas e, coincidentemente, assim, por dedicação, que eu acabei passando no mesmo, na mesma faculdade que meu pai tinha feito, né? Que foi Sim. a Federal de Uberaba. Sim. Onde eu nasci. Não fui criado lá, mas onde eu nasci. Então tínhamos estrutura familiar lá, e isso ajuda muito você tolerar essa transição, ainda mais quando você sai de casa tão jovem, né? Na hora que você está se preparando para prestar o vestibular e você entra na faculdade, você acha que você, não, mas agora eu entrei, agora eu sou o dono do mundo. Sim. Mas 17 anos a gente não sabe nada da vida, né? Hoje a gente olha praticamente como uma criança. Exatamente. Então, assim, a gente entra, e eu, por ter entrado de primeira, então, assim, você acaba entrando na faculdade com pouca bagagem de frustração, de derrotas. Sim. Então, com 17 anos, é difícil administrar as dificuldades, e eu acho que você ter uma estrutura de família próximo e estar num local que você desejava estar, facilita as coisas, né? Sim, facilita bastante. Sem dúvida. Antes de a gente entrar de fato na sua trajetória dentro da faculdade,
qual que era a especialidade do seu pai? Ou ele não tinha especialidade? Como é que era? Tinha. Meu pai é pediatra Sim. de formação, teve uma boa formação. E como todo pediatra que estava trabalhando no interior do Brasil, isso 40 anos atrás, né? Sim. 40 e poucos anos atrás, eles tinham que fazer a pediatria de uma forma integral, né? Não tinha essas opções de... Você tinha um ou outro subespecialista em grandes centros, em centros formadores, em hospitais terciários, mas eles tinham que se bastar, ter que resolver a maior parte das coisas, mas era um pediatra raiz. Sim. Completão. Que tinha que resolver tudo. Sala de parto, UTI pede, fazer tudo. Isso, procedimentos cirúrgicos básicos da formação do médico. Então, isso mostrava, a gente percebia que, poxa, é uma especialidade que o cara tem que dominar muita coisa, né? Sim. E já desde muito cedo a gente acostumando a entender que o horário do trabalho não terminava às 18 horas, né? Como aparece às vezes no horário comercial, nas novelas e tudo mais. Né? Então, mas era pediatra de formação. Então, entrando na faculdade, aí sim, na sua formação na faculdade de medicina, o senhor já tinha esse mesmo norte do seu pai? Acho que eu também vou fazer pediatria? Não. Ou entrou meio aberto a conhecer? Assim, eu entrei disposto a entender tudo que existia de especialidade para tomar uma decisão que se parecesse mais com o meu perfil, né? Eu já entendia que eu precisava, não era só gostar, era você ver se você tinha a aptidão, paciência para a especialidade que você vai escolher, né? Sim. Mas não entrei pensando em fazer pediatria. Já com esse viés, né? Não. Falei, vou conhecer todas as especialidades, de radiologia, psiquiatria, passando por cirurgia, ponderei todas ao longo desses primeiros anos. Né? E qual foi a primeira especialidade que mais lhe chamou a atenção? Você falou, cara, essa aqui eu acho que o senhor teve algum primeiro amor dentro da faculdade de medicina? Olha, ou já foi a cardiologia direto? Não foi a cardiologia direto. Na verdade, essa paixão pela cardiologia foi algo que foi construído, né? Foi crescendo. Eu lembro que chamava muita atenção a hora que a gente entra no ciclo profissionalizante, a hora que a gente sai dos 2 primeiros anos básicos e a gente entra dentro do hospital, começa a ter aula de semiologia. Aquilo ali começou a me chamar a atenção, me empolgar com o curso. E eu acredito que você, às vezes, ter um ou outro professor ou cadeiras que são mais organizadas ou com pessoas que conseguem passar melhor informação, acaba despertando um pouco mais de interesse. Então, a coisa começou dentro da semiologia, onde a gente tinha dois professores que eram cardiologistas de formação, que davam as aulas todas da semiologia cardiovascular. Aquilo ali me chamou bastante atenção, mas direcionando para a parte clínica, não necessariamente para a cardiologia. E um outro ponto que estimulou bastante era que na faculdade nós tínhamos um curso anual de eletrocardiografia, que esse curso existia há décadas, né? Um professor nosso, finado professor, que era apaixonado pela eletrocardiografia, um cara da velha guarda, que entendeu da eletrocardiografia, aprendeu com os maiores que a gente tem nomes no Brasil, e ele levou esse curso para Uberaba. Então, todo ano existia aquele curso que todos os alunos faziam pelo menos uma vez. E eu, após fazer o curso, falei assim, não, todo ano eu fazia o curso. E aquilo ali, a paixão pela semiologia, começando a entender o funcionamento da nossa máquina, e achando extremamente interessante a lógica por trás da eletrocardiografia nesses cursos, né? Sim. A se mencionar, Dr. Silvio Pontes Prata era um cara extremamente apaixonado pelo eletro, e que ele foi da primeira turma de residentes do Hospital das Clínicas de São Paulo, quando não existia o INCOR. Caramba. Então, ele estava no berço da discussão da eletrocardiografia e voltou para o centro dele apaixonado por aquilo, e a paixão dele era transmitir aquilo. Ensinar eletrocardiografia, né? E que é física pura, né? Não é biologia, mas ali é física pura, é um jogo de vetores. E a hora que você vai conseguindo encaixar as coisas e juntar, chegou ali no internato, eu já tinha tomado a minha decisão de fazer cardiologia. Naturalmente já estava pronta a decisão. Sim, a decisão foi construída ao longo desses anos, e no internato,
consolidada a partir dos vários estágios. Na hora que eu passei pelo estágio de clínica médica, definitivamente é isso que eu quero fazer. Só abrindo um parênteses na sua história, você te falou uma coisa que chamou a atenção. Eletrocardiografia é física pura. A física era a das suas matérias preferidas na época da escola? Eu gostava de física pela lógica envolvida, né? Sempre gostei mais de biologia, mas eu achava muito interessante a interação das coisas, né? Eu acho que você compreender um pouco mais de física facilita você entender tecnologias e a completar um pouco do nosso entendimento sobre a nossa máquina, né? Ainda mais na sub-área que eu escolhi, que aí fechava tudo que eu tinha de interesse. Espetacular. E então o senhor definiu pela cardiologia, mas já com... Só outra curiosidade. O curso de eletrocardiografia durava quantos dias, professor? Que era anual? Eram 2 semanas. Duas semanas, só que eram aulas todos os dias à noite. Caramba, isso eu fazia todos os anos? Todos os anos. Os 6 anos da faculdade? Os 6 anos da faculdade. E aí isso me estimulou. Não tem como não ficar bom em elétrica. E aí eu me apaixonei tanto que nos horários que eu tinha vago, ou nas épocas que a gente teve greve nacional das faculdades federais, das universidades federais, eu ia para o setor de eletro. Existe um serviço de eletrocardiografia. Um serviço montado, um prédio direcionado para catalogar todos os eletrocardiogramas do hospital universitário e para cunho didático também. E essa aproximação com o serviço de eletro e com esse professor, Dr. Silvio, no meu último ano, ele me convidou para fazer parte do curso, para dar aula. Que massa. Então eu lembro ainda quando foi, eu falei, aquilo era uma honra para mim, né? Aquelas pessoas que me ensinaram, me estimularam tanto, e ele me dá uma pontinha ali de visibilidade. Foi muito importante, não consegui continuar, porque daí tive que... entrei na residência, primeiro tive que ir para o exército. Sim. E depois começar a residência, e não tive mais como continuar, né? Mas tento repassar um pouquinho do que ele fez por mim, as pessoas que estão próximas, tentando transmitir aquilo que você gosta, né? Sim, que maravilha. Então me parece que a sua história, primeiro o senhor se apaixonou pela sua sub-área, antes... De certa forma, sim. Porque você se conectou muito com o eletro a todo momento, né? Eu acho que o eletro é importante para todo clínico, né? Para toda a medicina, mas dentro da cardiologia, algumas áreas acabam olhando com um pouco mais de detalhe, um pouco mais de interesse no eletro. Então, nas suas folgas que o senhor fala que você ia lá para o serviço de eletro, o senhor não se empolgava tanto de para um ambulatório de cardiologia geral, por exemplo? De hipertensão? Não, a gente tinha, eu queria... Mas você queria estar no elétrico? Mergulhar lá, mergulhar nessa área do elétrico. Como já lhe chamava, né? Chamava atenção. Entender como eu falei, como é que esse cara está enxergando isso tridimensionalmente, né? A sensação de que a gente estava olhando no papel e a pessoa que tinha um entendimento mais aprofundado, ele conseguia enxergar em 3 dimensões aquilo, né? Impressionante. E extrair muita informação. Hoje, com o aumento do número de exames e de tecnologias, a gente acaba tendo um conhecimento um pouco mais superficial do que tinham os nossos antepassados. Não que a gente deva se prender àquela medicina que tinha poucas opções de método complementar. Sim. Mas entender a fundo os nossos métodos facilita o entendimento de outras coisas, né? Sim. Então, acho fundamental a gente... O quanto se conhecia mais, né? Você pegava... Essa geração, como foi a parte desse professor, tinha basicamente eletrocardiograma, e não foi na vida toda, a partir de certo ponto, final da década de 60 no Brasil, e radiografia do tórax. Era o que eles tinham, o exame físico. Sim, o resto era... Era impensável você ter cateterismo, você ter ecocardiografia, né? Você ter um ultrassom que você tira do bolso e vê aí na hora, tá enxergando o coração bater. Isso não fazia parte, então você tinha que tirar o máximo das informações da história clínica, conhecer muito a história natural das doenças, ter um ouvido muito bom, fazer as suas hipóteses sequencialmente, e aí o eletro e o raio-x iam só coroar o teu diagnóstico. Sim. Hoje em dia, quando se pega o raio-x e o eletro, a coisa está só começando. Ali era já para consolidar o que eles tinham. A cereja do bolo. Exatamente. E agora não, eles começam analisando antes do exame clínico o eletro, vamos dizer assim. Exato. Caramba, professor. E aí, então, o senhor chega no internato já decidido a fazer clínica médica? Clínica ou médica. Na sua época era clínica e cardiologia? Clínica médica, era obrigado. Porque tem alguns lugares que era meio que... As subs eram meio que uma coisa só. Era gastro, mas com um ano de clínica antes. Isso, isso, a minha geração vive alguns anos antes, né? Eu me formei em 2003, alguns anos antes.
até era possível você prestar direto cardiologia, mas você já estava atrelado a fazer um ano de clínica médica naquele serviço e seguir os 2 de subespecialidade. Mas nessa época já estava muito bem consolidado a obrigatoriedade dos 2 anos de clínica médica. Mas o senhor falou que foi para o Exército então antes. Sim. Passou Brasília. Na residência e conseguiu assegurar a vaga? Não, ou não? Não consegui. Na verdade, eu fiquei na lista de espera em vários serviços que eu queria, né? Num deles por 2 colocações. E esse foi um primeiro chacoalhão na vida daquele menino que tinha passado de primeira, não tinha tido reprovações na faculdade. Falei, poxa, eu vou ter que estudar mais um ano. Falei, vamos, alguma lição deve haver aqui. Sim. E aí fui para Brasília, não fui voluntário, tive que ir. Fiquei 1 ano no regimento de cavalaria de guardas e estudando para prestar residência. E deu certo. Aí de lá para São Paulo. A vida militar mexeu com o senhor em relação a propósito de vida, tentar seguir carreira de alguma forma? Não, assim. Você sabia que era algo temporário mesmo? Foi temporário. Poderia ter aberto, eu acho que foi uma escola de aprendizado futuro, mas como o espírito estava ali contrariado. Sim. Então eu não consegui se abrir e entender ou ter um olhar um pouco mais maduro que eu consigo ter hoje, olhar para trás, entender tudo que me acrescentou. Então esse ano foi um ano que diariamente eu pensava que ele acabasse logo para eu recomeçar minha vida profissional, né? Como se tivesse dado uma pausa no meu projeto. Exato. Deu uma pausa e que foi bom, porque entrei na residência dando muito mais valor e um pouco mais amadurecido. Então, acho que foi um ano de amadurecimento em velocidade 5. Sim. Para entrar na residência muito mais satisfeito, com sangue nos olhos, para aprender. Então, achei que foi ruim, mas necessário talvez para o amadurecimento. E o senhor, de certa forma, entra com a bagagem médica também, já que o senhor aprendeu a trabalhar no ano militar, né? Como médico da plantão e tudo, ou não? Você sabe que no ano militar, no meu caso, não houve aprendizado técnico nenhum, porque a gente ficava... eu não tinha convivência dentro do hospital, dentro desse quartel, era só dentro do quartel, que era um quartel muito grande, é o maior regimento do Brasil, 2.000 homens, então a gente era só dentro do quartel, com atendimentos de baixa complexidade, sem orientação e sem contato com o hospital. Então, de fato, não houve. Muitos colegas tiveram essa boa oportunidade, né? Foram para o Hospital das Forças Armadas, Hospital Geral do Exército, e aí dentro de hospital ficaram fazendo parte de alguns grupos. Plantões de emergência. Exato, isso deu uma bagagem legal para eles. No meu caso, pela característica do meu local ali que eu estava, não teve essa... Ali era aproveitar as horas vagas para estudar mesmo. Entendi. Mas nem a possibilidade de dar plantão por fora quartel não tinha? Ou até tinha a possibilidade, mas eu optei por não fazer. Por focar nos estudos. Exatamente. Priorizei o estudo. E aí, então, o senhor entra de fato na residência de clínica médica, consegue entrar na tão sonhada residência, que lhe aproximava do seu sonho, isso, que era a eletrocardiografia mais a fundo, o especialista em arritmias, já a gente chega nesse ponto. Certo. Mas, e dentro da clínica médica, como foi a sua residência? Olha, foi um baita aprendizado e eu acredito que a maturidade profissional que se adquire dentro da clínica médica, o salto de conhecimento como médico, ele é maior do que na subespecialidade. Na subespecialidade eu entendo que ela te prepara, te adequa para o mercado, te torna um subespecialista mais eficaz naquilo, mas o nível de conhecimento que você adquire dentro da sua área de formação básica, seja na cirurgia geral, sim, seja na clínica médica, ele é um salto de conhecimento e de capacidades muito, muito grande. E eu passei numa residência que eu queria, né? Assim, era uma das residências que eu queria passar. Eu fiz um servidor estadual em São Paulo, no IANSP, e foi uma escola extraordinária. Tive a sorte de encontrar grandes amigos, de ter amigos que fizeram parte da faculdade. Meu melhor amigo da faculdade tinha entrado direto e foi meu R2, então eu tinha alguém para me espelhar, para me dar apoio e localização. E lá também acabei
encontrando dentro da residência, dentro do hospital, a minha esposa. Então é o motivo pelo qual eu estou aqui em São Luís. Sim. Né? Então a minha vida, a clínica médica foi um divisor de águas em todos os pilares da vida. Sentido, exatamente. Na amizade, exatamente. na formação. Os melhores amigos da minha vida que eu conheci, que são padrinhos de casamento, pessoas que eu levo para a vida toda, que vão fazer parte da minha vida toda, foram nesses 2 anos muito intensos e muito proveitosos de clínica médica. E durante a residência de clínica médica, alguma outra área mexeu com o senhor? A gastro, pneu? Alguém balançou? Sinceramente, não. Foi a cardiologia, né? Desde o começo, muito focado, e já olhava todas as especialidades com a intenção de aprender o principal de cada área, mas já estava ali bem não, eu vou fazer cardiologia, e do primeiro ao último dia já sabia que era essa minha especialidade. Sim, e aí o senhor então entra na cardiologia de primeira, ou o senhor fica algum tempo... Não, entrei na cardiologia de primeira. No mesmo hospital? Não, eu fiz residência de cardiologia no Instituto Dante Pazanese, sim, né, que é uma outra escola gigantesca, sim, que me ensinou muito além de cardiologia. E aí fiz 2 anos de cardiologia no Dante Pazanese, né, em São Paulo, que era perto do sim, servidor, uma região muito próxima. E também tive a oportunidade de parte dos colegas que fizeram residência de clínica médica estarem juntos, né? Então aquilo foi outros vários anos, né? Porque além dos 2 anos de residência de cardiologia, enquanto eu fazia subespecialidade no INCOR, que aí eu migrei mais uma vez, fui para outra instituição, para o Instituto do Coração, eu fazia plantões como staff, como, né, era famoso chefe de plantão, na emergência de um hospital terciário de cardiologia. Então aquilo deu uma outra bagagem adicional de preparar ainda mais a gente para a vida, consolidar informações, aprender a argumentar e convencer residentes em formação, né? Sim. Então aí começou também uma parte de preceptoria que foi que foi um embrião para também uma outra coisa que surgiu na minha vida, que foi o ensino médico, que hoje é uma parte muito importante do meu dia a dia. A sua esposa era a sua R igual? Não, a minha esposa fez neurologia. Sim. E ela fazia clínica médica, ela fazia o primeiro ano junto com a clínica médica, com as minhas R1s e com os meus R1s de clínica médica. Contemporânea das suas R-. Exatamente. Então eu a conheci ali, mas ela estava fazendo clínica médica pela neurologia. E ela maranhense? Maranhense. Então, enquanto o senhor fazia a cardio e a sub, ela continuou em São Paulo? Isso, continuou em São Paulo, na verdade cada um fazendo a sua sub, né? E a gente equilibrando o tempo e tomando decisão de para onde vínhamos. E à época São Luís ainda continuou, mas foi um mercado muito bom, e a gente não tem arrependimento nenhum. Só agradeço de ter vindo para cá. De ter recebido de braços abertos pelo Maranhão. Exatamente. Vamos já chegar nesse ponto, só lembrando a sua época de residência de cardiologia mesmo e de sub. Como é que foi a sua residência de cardiologia? Em relação, o clima de clínica médica parecia ser bom, né? Assim, pelo menos a gente vê algumas residências que tem um clima um pouco mais tóxico. Sim. Mais cirúrgicas, né? Cirurgia, ortopedia, a gente percebe um clima mais... Na sua tinha um clima bom, até porque o seu R+, era o seu melhor amigo, na clínica, né? Mas isso você não conseguia rodar sempre com os mesmos, né? O clima da clínica médica era um clima bom. Em algumas subespecialidades, que aí você mergulhava naquele mês, naquela especialidade, você via que a depender do staff, do ritmo, eram locais menos prazerosos de estar, mas em geral era um ambiente bom de trabalho, o da clínica médica. Depois na cardiologia, um ambiente bom de trabalho também. Eu sofri um pouco quando eu migrei para a subespecialidade. Sim. A subespecialidade, o clima de trabalho não era tão bom. Mas em relação a relacionamento, a parte de eu achava, ou de serviço eu sentia um ambiente mais tenso. Sim. Eu sentia um ambiente mais tenso, né? Eu não estava tão relaxado quando eu trabalho, como era na clínica médica e na cardiologia, mas entendia que aquilo ali era algo passageiro, temporário, né? A sua sub foi de fato residência? Foi um fellow?
Foi uma... Então, são na verdade, complementação especializada ou fellow, isso foi mudando ao longo dos anos a forma com que se chama, né? Mas você tem o mesmo concurso, né? Você tinha que passar dentro das vagas. 2 anos de complementação, 2 anos de subespecialidade, não tinha bolsa, né? Não havia bolsa. Disso não tinha day off também. Sim. E aí ainda fiquei 1 ano adicional enquanto minha esposa terminava... O nome da especialização de fato era estimulação... estimulação cardíaca artificial e arritmias cardíacas, que é marca-passo e arritmias cardíacas, né? Existe a ritmologia como uma especialidade só? Existe. É diferente da... Existe. Na verdade, a subespecialidade de arritmias, que envolve arritmia, ela tem mais de um caminho e mais de uma sub-área de atuação, né? Você pode fazer todas elas, mas dentro da ritmologia como um todo, você pode fazer a ritmologia clínica ou eletrofisiologia clínica. Sim. Essa é uma formação. Você pode fazer a sua formação em marca-passo, né? Que é marca-passo, ressincronizadores, desfibriladores, terapias elétricas associadas à arritmia. E você pode fazer também eletrofisiologia invasiva para fazer as ablações. Existem centros e formações que fazem a opção de você fazer um combo, de você fazer 1 ano a mais ou 2 a mais, para você fazer mais de uma dessas e poder atuar nas 2 áreas, né? Sim. A minha época só tinha um centro em São Paulo que fazia formação conjugada, mas era meu interesse fazer marca-passo mesmo e a ritmologia clínica conjugada ao marca-passo. São 2 anos de formação. São 2 anos. Então você fez 2 de clínica, 2 de cardio, 2 de marca-passo e fiz 1 ano adicional, enquanto minha esposa esperava. Eu fiz 1 ano só na verdade, da parte cirúrgica. Era uma carga horária menor, de 20 horas semanais, mas em que eu continuei no centro formador para ganhar mais experiência ainda enquanto a minha esposa terminava a pós-graduação dela. Caramba, 7 anos de residência. É um tempo longo, né? Eu falei, não, preciso, vamos começar a trabalhar, né? Vamos de especialização. E aí a sua esposa estava decidida a voltar para São Luís? Na verdade, a gente discutiu muito isso. Na verdade, ela não fazia questão absoluta de voltar, não. Na verdade, ela até brinca que eu fiz mais questão do que ela de vir para cá, porque eu entendia que nós tínhamos boas oportunidades aqui, bons convites, né, principalmente para estar aqui no UDI, né, então, que abriu as portas para a gente. Então, em especialidades que você depende de hospital, principalmente na que eu escolhi, que foi a ritmologia clínica e marca-passo, você ter portas abertas em um hospital faz diferença para você começar, né? Então, foi uma decisão conjunta e que eu achei que era, com certeza, o mais válido para a gente naquele momento, né? Certo. Então, aí o senhor vem, de fato, já com tudo feito, a sub, o fellow, o ano adicional mais cirúrgico, e entra no mercado. Nessa entrada do mercado, o senhor conseguiu de fato empregar o que o senhor pretendia para sua vida? Ter uma rotina muito mais empregando a sua sub ou uma de cardiologia geral? Se isso gerou um conflito, uma insatisfação? Poxa, eu vim como... Não gerou porque assim, na verdade eu estava preparado para entender que você não se consegue hoje você entrar no mercado, ainda mais se não for um local ultra especializado, você não vai você começar a viver e praticar 100% da tua sub-área de atuação. E como eu sempre gostei da cardiologia, de urgência, tinha estado os últimos anos convivendo com isso, gosto de cardiologia hospitalar, então eu entendia que isso ia ser um contínuo e um progressivo de cada vez você aumentar mais o seu tempo na subespecialidade. Sim. Mas nunca tive pressa de migrar. Migrar. Não. Isso me deu tranquilidade para esperar os resultados vindo ano a ano. Não tive essa pressa, não, de chegar fazendo... E nem intenção de chegar fazendo só a subespecialidade, não. Porque eu fiquei pensando no senhor lá na faculdade, que era apaixonado por eletro, arritmia, e 2 anos, e mais 1 ano, e 1 ano adicional e tal. Então eu imagino que
é muito mais prazeroso preencher a semana com a ritmologia clínica e marca-passo do que com os demais. Não que o senhor não goste, mas é porque acaba que a gente sim. gosta mais daquilo que a gente sabe mais a fundo, Exato. Mas eu assim, acho que foi tudo muito natural. Sim. Né? E eu vim com essa cabeça tranquilo, sabendo que ia fazer plantão, fazer cardiologia geral e devagarzinho construir a confiança das pessoas ao redor e aumentando clientela devagar. Então acho que eu vim tranquilo nesse cenário. Acho que é muito conforme expectativa, sim, né? Quer dizer, se você vem com uma expectativa diferente, a mesma realidade pode trazer reações diferentes para as pessoas, só com a diferença da expectativa. Sim. E eu vim de coração aberto para... Isso já sentia que São Luís precisaria mais da parte mais geral, né? Do que da parte mais específica, que era... Isso, e aí você vai construindo a subespecialidade aos poucos. Com mais calma. Isso. Para quem está ouvindo a gente e tem interesse em cardio, quais são de fato, mestres? Não sei se você pode falar todas, deve ser um mundo, mas as sub-áreas de atuação, porque tem a ritmologia com marca-passo, já subdividiu em 3, mas quais outros caminhos? Gabriel, esse é um outro ponto muito importante da conversa, porque assim, a cardiologia, ela é muito atraente e ela tem muita procura, eu acredito, pela quantidade gigantesca de opções, de especialidades, de estilos de trabalho que ela pode proporcionar para a pessoa que escolher a especialidade. Então, nós temos uma gama muito grande. Então, eu vou tentar falar algumas, posso ser que eu esqueça. Então, dentro da cardiologia, você pode escolher não se especializar em nenhuma área específica e fazer cardiologia geral. O mercado precisa, é extremamente difícil, porque você tem que se manter atualizado em todas as grandes áreas de atuação e a velocidade da geração de conhecimento na área, ela é muito intensa e rápida. Então, se você viajar e tirar umas férias de 30 dias e não ler nada, você já volta das suas férias desatualizado, então isso é difícil. Dentro da área clínica, existem áreas de atuação como, por exemplo, cardiometabolismo, que são pessoas que vão fazer especialização principalmente em aterosclerose, lípides, e vão se aprofundar nessa área de prevenção e tratamento de aterosclerose. Você pode fazer cardiointensivismo, em que você hoje começa a se entender um pouquinho mais fácil a importância da área, que durante muito tempo você tinha poucos locais proporcionando formação, mas você habilita o indivíduo a trabalhar dentro de uma UTI cardiológica e trabalhar com cardiologia de urgência e viver o dia a dia dessa especialidade, que é muito, muito interessante. Existe a cardiologia intervencionista, que habilita o tratamento das doenças do coração através de terapias por catéter, né? Você tratar entupimentos nas artérias, alterações estruturais congênitas, alterações valvulares, através de procedimentos por catéter. Então, essa é uma área de atuação grande, existem sub-áreas dentro dela também, né? Você tem as pessoas que escolhem fazer especialização em valvopatias, que é um mundo bastante interessante. É uma área clínica, é uma sub-área de atuação da cardiologia. Existem os métodos gráficos, em que a pessoa vai aprender, vai se especializar em exames complementares, e muitas das vezes a residência é conjugada com reabilitação cardíaca, então ergometria, métodos gráficos e reabilitação. Existe a área de atuação em insuficiência cardíaca e transplante cardíaco, que é uma outra área também que é um mundo gigantesco e um mundo difícil, mas muito prazeroso, que você muda muito a vida das pessoas. Existe a área de ecocardiografia, que já, né, em muitos locais do mundo já existe assim, a imagem em cardiologia. E aí o indivíduo vai fazer a formação dele em ecocardiografia, angiotomografia de coronárias e ressonância em todas as áreas, mas aqui no Brasil ainda é separado. Então você faz no mínimo 2 anos de ecocardiografia. Existe a área de imagem, hoje aqui no Brasil quem faz tomografia
e ressonância cardíaca são mais 2 anos, além da cardio também é outra área de atuação. Dentro da minha área, comentei já, então a ritmologia, você tem a opção de fazer a ritmologia clínica, a estimulação cardíaca artificial, eletrofisiologia invasiva ou conjugados de alguns deles, né? Que eu estou me lembrando agora, devo com certeza ter esquecido alguma, mas uma doença coronária, então tanto coronaropatia clínica quanto intensiva, né? Então especializações em doença coronária e cardiopatia congênita do adulto, né? Então é uma outra área, que é a cardiologia pediátrica. Na verdade é a cardiologia pediátrica e cardiopatia congênita do adulto. Essa é uma área que historicamente durante muitos anos, muitas décadas, foi o cardiologista do adulto que abordou, e nas últimas décadas foi assumido mais pela pediatria. O cara faz pediatria, depois faz cardiologia pediátrica. Só que aí, na hora que chega o adulto com cardiopatia congênita, o pediatra não tem intimidade com o adulto. Fica um limbo, né? E o cardiologista do adulto não tem uma domina. expertise da cardiopatia congênita tanto. Então é uma outra área que a gente precisa. Esqueci de uma outra área importante e recente, que é a cardio-oncologia, que é uma área de importância crescente, virou uma especialidade, já existem residências e que também é um outro mundo à parte, que o sujeito está em dúvida de fazer oncologia ou cardiologia, está aí uma opção razoável. Caramba, professor, e como é que o residente atual de cardiologia bate o martelo Difícil. sobre qual caminho seguir? Porque só citar esses caminhos já foi um... Sim, Se pedir para eu repetir, eu já não lembro. Não é fácil. E eu não vou repetir na mesma sequência, porque durante aqui a gente vai ponderar outras especialidades. Mas esse é um desafio à atualidade, né? Qual o cardiologista definir dentro da cardiologia que área ele vai querer seguir, se é que ele vai querer fazer uma subespecialidade. Mas como né? até o senhor falou ainda há pouco, definir por não seguir também é um desafio. Porque o cara, para se comprometer a fazer uma cardiologia geral bem feita, talvez mentalmente, não sei se eu posso estar falando besteira, seja mais desgastante do que talvez seguir uma sub-área. Ou não é desgastante. Assim, na sub-área, eu acredito, quando você faz uma subespecialidade, você tende a trabalhar um pouquinho mais dentro de uma zona, do que a gente não gosta de falar, mas é uma zona de conforto. Dentro da cardiologia geral, você pode trabalhar, mas é muito mais desafiador você se manter eficaz, confortável, trabalhando. Só que se o cara tiver a maturidade de trabalhar dentro de um grupo onde ele possa pedir ajuda e encaminhar, aí está resolvido, né? Aí a angústia dele, a angústia dele tem que saber, olha, eu posso levar o paciente até aqui, mas daqui para cá eu vou precisar de uma parceria, não é transferência de responsabilidade, eu vou precisar de parceria com um colega especialista nesse assunto. O que é salutar em toda a área da medicina, né, Gabriel? Sim. E a vida do cardiologista, ela tende a ser mais voo solo ou grupos? Essa é uma outra vantagem da cardiologia. Tanto faz. Depende da escolha que ele fizer. Dependendo do que ele planejar para a vida dele, né? Se ele quer um pouco mais de independência, fazer consultório e não depender de hospital, de corporações, de laboratórios, ele pode montar o consultório dele e seguir a carreira dele, o voo solo. Dependendo da especialidade, ele vai precisar estar em grupo, que ele depende de encaminhamento, depende de estrutura hospitalar, depende de tecnologia, de rede de alto custo. Então, para o cardiologista, hoje, ele pode montar a vida dele ou ter opções do que ele quer para a vida dele com muitas opções, né? Não é fechado. Não, eu vou fazer dermatologia. Tá, independente da área que ele escolher, é uma área eminentemente ambulatorial e ele vai fazer os procedimentos dele. A cardiologia, você tem todas as opções. Pode ter uma rotina altamente radiológica, ou intervencionista, ou clínico, ou de enfermaria. Clínico, cirúrgica, né? Porque algumas especialidades te permitem estar fazendo intervenção e a parte clínica, ou está dentro de UTI, é uma vida igual a de um intensivista, né? O cardiointensivista tem uma vida do intensivista, né? Sim. Só que direcionado para a cardiologia. De fato. Intensiva. E ele pode ter essa variação na rotina em relação aos ambientes de trabalho,
em relação a ser solo, ser de grupo, e também em relação a ser hospitalar ou não. Sim. Também tem esse ponto, né? Com certeza. Pode estar mais fora do ambiente hospitalar, mais consultório e tudo. Com certeza. Falou, olha, eu quero ter um controle maior sobre a minha agenda, um controle maior do meu tempo, então eu vou escolher isso, aquilo, né? Ou dividir a semana dele em momentos diferentes, né? Então, acho que... Sim. O senhor pesou a escolha da sua vida, da sua rotina, em função mais da especialidade, ou o senhor pensava também nesses detalhes de dar plantão, não dar plantão, trabalho, e almoçar em casa ou não, olha, desenhar essa sua semana padrão, vamos dizer assim? A semana padrão, hoje minha, ela foi, na verdade, se construindo. Sim. Não posso dizer e ter a soberba de falar, não, é tudo que eu planejei, tá certo. Não, ela foi acontecendo. E hoje ela se divide bastante, boa parte do tempo, a maior parte do tempo com a medicina, a cardiologia hospitalar, uma parte da cardiologia ambulatorial, mas isso foi com o tempo, sim, as coisas foram se sedimentando. E casando com o estilo de com vida que eu pensava, queria. exato, com o que a gente pensava. Então, boa parte dessa rotina, ela se torna menos desgastante com o fato de eu trabalhar diariamente com a formação médica. Então, trabalhar com residentes e ajudá-los e discutir, isso faz bem pra gente. Sim. Eu acho que faz a gente... Manter aquecido, né? Não, você é obrigado a se manter atualizado, a organizar o seu pensamento para passar a tua informação. Então, isso não é só bom para quem recebe, é bom para quem passa. Sim. E torna a rotina do dia a dia, eu acho que ela é mais leve. Lógico que existem estresses envolvidos nisso, mas acho que torna um pouco mais parecido com o que eu planejava ter para minha vida. Né? Então, acho que foi... Vamos já chegar nessa rotina da preceptoria, porque só para a gente aproveitar o gancho aqui das sub-áreas da cardiologia, claro. O senhor, como a gente até brincou no começo da conversa, o senhor decidiu a sub-área antes da cardiologia. Que gostava tanto de eletro. Sim, de certa forma sim. E aí talvez, eu não sei se isso foi mais fácil, já dentro da residência de cardiologia, para o senhor definir de fato a sub-área, ou não. Ou o senhor ficou um pouco na verdade, em dúvida? Quando eu entrei na cardiologia, eu queria fazer alguma área relacionada a arritmias. Sim, já estava meio definido. E eu acho que dentro da estimulação cardíaca artificial, eu encontrei a possibilidade de trabalhar com as várias coisas que eu gostava dentro da cardiologia, né? Tem procedimentos. O senhor gostava bastante de procedimento? Achava muito interessante, gostava do procedimento. A questão da eficiência do procedimento, ou seja, o que esse procedimento faz pela pessoa, a possibilidade da interação com a tecnologia. Então, eu achava muito interessante dominar aquilo. Ver pacientes muito graves compensados e ter oportunidade de prevenir morte súbita. Então, isso eu achava muito interessante, tudo isso. E ver paciente crítico, entender a importância da terapia elétrica dentro da insuficiência cardíaca, a opção de fazer consultório, fazer procedimento, tratar a arritmia. Então, isso... encontrei dentro dessa área tudo que eu achava interessante na cardiologia, né? Entendi. O senhor consegue... Claro, deve conseguir, com certeza. Olhar um eletro, ler um eletro, porque um eletro é uma linguagem, né? Sim. E já imaginar como desce os pulsos daquela forma. Você consegue fazer essa conversão de ler e imaginar? Com o tempo a gente vai ficando neurótico e a gente vai tentando imaginar e desenhar na cabeça e com o tempo você adquire. É assim que funciona a sua cabeça? Você consegue imaginar? Porque eu imagino que muitos cardiologistas olham o gráfico e fazem um vínculo cerebral. Esse gráfico é um bloqueio de ramo esquerdo. Isso. E não consegue... Não passa pela imagem antes de chegar à conclusão. Eu acho que a memória, né, na verdade, você decorar algumas coisas, decorar padrões, ele é importante. Sim, né? Não tem como a gente não memorizar. Porém, se você fizer com a eletrocardiografia, tentar aprender ela com o método de decorar padrões, decorar 1000. O padrão que sair do normal, você não vai conseguir ter ferramentas
para imaginar exatamente o que está acontecendo. Então, o jeito ideal de aprender elétrico, eu acho que é imaginando de fato o Isso, 3D. É aprender eletrocardiografia vetorial. É você entender aquilo como um vetor, não como um padrão eletrocardiográfico. O vetor constrói aquele resultado. Entendi. E não aqui. Mas espera aí. Então, você olhar e falar assim, não, isso aqui não faz sentido. Isso aqui tem erro. Não, isso aqui foi trocado. Vamos refazer esse elétrico. Isso aqui está trocado. Mas por que está trocado? Não tem como esse vetor estar assim, né? A gente ainda conta para meus residentes. Caramba, que legal. Uma sessão que existia antigamente nos congressos de cardiologia, que era uma discussão de traçados complexos pelos caras mais experientes no assunto. E existiam pegadinhas. Os caras levavam eletrocardiograma de animal para os caras laudarem. E como o cara tinha um conhecimento muito profundo e enxergava o eletro e conseguia decompor o vetor mentalmente, eles não tinham como pegar os caras. Eu falei, não, isso aqui não é eletro de humano. Eu falei, não, isso aqui é um quadrúpede, não tem como esse vetor estar assim. Tá diferente. Não tem como ele imaginava de fato o coração. Exatamente, Caramba, né? Isso aqui é espetacular. E é muito legal você entender que tem como você chegar nesse ponto, não necessariamente na mesma qualidade técnica, mas conseguir abstrair um pouco mais do que o que está só ali no traçado, o decorar de padrões, né? Derivar os vetores. Você pode até não saber apontar o que é a causa, mas você consegue entender o que está acontecendo. Exato. Você pode, não vou elaborar um laudo, mas isso aqui, o caminho é esse aqui. Né? Caramba. E existem algumas ferramentas, não sei, estou pensando agora nesse papo, existe algum conversor da linguagem vetorial na imagem? Não, de 3D, por exemplo? Não, o que existem alguns mapas de ativação elétrica em eletrofisiologia que ele consegue traduzir as sequências de ativação em cores em 3 dimensões para facilitar as ablações. Isso existe. Sim. E existe um outro exame que se faz em poucos locais, que ele já foi muito utilizado, que é a vetocardiografia. É uma outra forma de decompor a ativação elétrica que ajuda você a entender a sequência de ativação, só que ele faz em outros eixos. Entendi. Mas você vai ter que raciocinar tridimensionalmente. Mas a conversão para ativação elétrica em 3D existe esse tipo de tecnologia, não para o eletro, sim, mas existe para sequência de ativação elétrica. Entendi. Então, por exemplo, quando se vai fazer, eu não faço eletrofisiologia invasiva, mas o eletrofisiologista, quando vai fazer a ablação de alguma arritmia, existem ferramentas que reconstroem a ativação elétrica a partir de um catéter dentro do coração e um software apropriado, e ele consegue visualizar onde a arritmia está acontecendo e qual o caminho que ela está fazendo dentro do coração. Ele vê o bloqueio de fato, ele vê o bloqueio, na verdade, a sequência de ativação. Sim, ele consegue falar, olha, então eu tenho um redemoinho de ativações aqui, então eu preciso atuar e quebrar essa alça aqui. Então ele vai ali e consegue ver em tempo, além da ativação elétrica que ele vê nos traçados, ele consegue ter informações visuais e em cores. Mas algo muito mais pré-ablação, né? Vamos dizer assim. Não, no intra-ablação ele pode fazer no intra-ablação dentro do procedimento. Eu fiquei pensando numa forma de, vamos dizer assim, refazer a eletrocardiografia, tirar do gráfico e ir para a imagem, vamos dizer assim, pega o eletro, ele passa para a linguagem dele, o computador lança a imagem. A gente ainda vai ter que ter. Eu acho que sim, mas a sensação é que o eletro, pela facilidade de obtenção, sim, e pelo preço, que hoje você tem aparelhinhos de eletro que fazem, você tem um smartwatch que faz uma derivação eletrocardiográfica e você baixa em PDF e manda para o seu cardiologista. Você tem aparelhinhos que fazem 6 derivações, você pede ali pela internet, chega na tua casa, mas a essência do exame, a leitura, ela não foi e não vai ser substituída, ela vai ser adaptada para novas realidades. Você pegar um esteto e ter um ponto de ativação e você fazer o eletro na hora do exame físico. Entendi. Vai ser mais facilitado, facilitado, né? Mas a essência da eletrocardiografia, a habilidade de saber a linguagem, essa não vai deixar tão cedo. Eu acho que é. Eu pensando aqui agora nessa onda de inteligência artificial, né? De como isso pode estar até impactando muitas áreas da medicina, na cardiologia em breve também. Com certeza. De algumas coisas ficarem mais os laudos automáticos estão ficando melhores. Isso. Eles estão ficando melhores. Né? Eles nunca vão acertar 100%, mas eles estão ficando cada vez mais. É incrível algumas máquinas
a capacidade de interpretação e a complexidade do software para chegar nessas informações. Eu tive essa discussão hoje de manhã, vendo um paciente adulto na UTI com cardiopatia congênita. Eu chamei o colega de plantão e mostrei, falou, isso aqui é raro de ver, é um sinal importante. Tá? Na hora que eu fui para o laudo automático... Estava descrito. Estava com outras palavras, mas ele fez o diagnóstico. Ele não estava com as mesmas palavras que eu tinha falado pro nosso colega de plantão, mas ele tinha feito. Então eu falei assim, olha, isso aqui impressiona a gente. Porque ele já está começando a Sim, porque os laudos automáticos antigos, eles eram muito ruins. Sim. E eles ainda erram, e às vezes a gente recebe até pedido de parecer, de opinião, baseada no laudo automático, né? Você fala, não, isso aqui é um laudo errado, pode ficar tranquilo, esse exame está normal, mas eles estão ficando cada vez mais sofisticados, de fato. Caramba, impressionante. Mas não deixar de dominar a linguagem, a leitura, isso não... não, acho que é uma ferramenta que a gente não pode deixar, não, né? E acho que não pode ser apanágio do cardiologista. Sim. O cardiologista pode ser mais... saber mais detalhes, extrair mais informações e além do exame, mas eu acho que é um exame promédico. Sim. E é possível... Sim. A gente vê bons cirurgiões, bons médicos que não são especialistas em cardiologia dominarem muito bem o eletro básico e resolve muito problema, né? Sem dúvida. Agora sim, voltando para sua vida na preceptoria, como é que o senhor entrou nessa vida? Porque a princípio o senhor veio com a missão, vamos dizer assim, de estar mais num serviço privado, né? Sim, de repente surge essa oportunidade de entrar na residência, Isso, quando as coisas foram acontecendo. Na verdade, quando eu entrei no hospital universitário, a missão do staff que entra lá, independente dele ser professor de sala de aula ou não, ele vai trabalhar com residente. E aí tive a oportunidade de começar e pegar ambulatórios de cardiologia geral com preceptoria, com residentes. Então isso foi interessante. E aí... quase que ao mesmo tempo começou-se a discutir a residência médica dentro do hospital privado em que eu tinha entrado, dentro da UDI. Sim. Então eu falei assim, não, eu estou dentro desse projeto, contem comigo, né? E aí a coisa foi acontecendo. Então, tanto nos 2 hospitais que eu trabalho hoje, eu trabalho boa parte deles com educação médica, né? Com a preceptoria. E essa paixão pelo ensino surgiu... a partir do curso de elétrica, quando o senhor foi convidado a ser monitor, ou já foi antes disso? Já gostava de ensinar na faculdade? Não, eu acho que foi uma sementezinha. Nunca pensei que fosse trabalhar com isso. Na residência de cardiologia, no final, enquanto eu estava fazendo a subespecialidade, que eu fazia plantão e lidava com residentes, foi um outro embrião muito importante. Sim. Falei, isso é importante. Isso consolida, isso foi um aprendizado... muito importante. E eu acho que ajuda demais, melhora o que se faz no hospital, melhora a qualidade de atendimento de quem está ensinando, de quem está recebendo. Então eu acho que essa interação, todo mundo sai ganhando, né? Então eu sou um apaixonado pelo ensino, não tenho formação, não fiz pós-mestrado, doutorado, mas para trabalhar com a residência e transmitir informação do que eu sei, organizar para que outras pessoas, experts em outras áreas também possam ensinar, é sensacional, né? E acho que é apaixonante e, assim, algumas pessoas gostam, outras não, eu gosto muito disso. Sim, e o senhor, dentro do pilar ensino, o senhor, claro, você consegue se manter preenchido na residência e tudo, mas o senhor tem intenção de, por exemplo, expandir, de entrar... de fato na universidade, ou em cursos privados, ou ensinar eletro fora do ambiente de residência? Esse é um outro desafio, eu ainda não coloquei isso como prioridade. Até uma outra dica que eu faço para quem está começando, se você quer seguir a carreira acadêmica de ser professor, falar, eu trabalho com ensino médico para o residente, mas se você quer ser professor da faculdade, ensinar, seguir a carreira universitária, o caminho mais adequado e mais fácil é você não criar lacunas, você seguir, já terminar a tua residência e já começar a sua tese de mestrado, doutorado,
Porque depois que você entra no mercado de trabalho, você acha que você vai ter mais tempo depois da residência. Você não vai ter mais tempo. Sim. Vão vir outros desafios profissionais, familiares, né? Filhos, profissão, administração do consultório. Fica mais Isso fica, né? não, fica mais difícil, sim, né? Você voltar e fazer. Não fechei ainda essa porta, é possível, mas ainda não coloquei dentro das minhas prioridades voltar para o banco e fazer mestrado e doutorado, que eu acho válido, né? Mas ainda não montei isso para mim. Mas hoje, assim, dentro do mundo do ensino, a gente percebe que esse caminho da universidade é um dos caminhos, né? Sim. A própria produção de conteúdo nossa, de seu ter canal, ensinar eletro de uma forma mais empreendedora, né? Vamos dizer assim. A versatilidade com que se pode ensinar sem necessariamente ser do método tradicional dentro da universidade ou dentro da sala de aula. Essa sementinha já passou pelo seu coração alguma vez? De pensar ensinar eletro de forma privada ou internet? Em montar alguma coisa assim, passou, já chegou a passar. Ainda eu tenho um curso de eletro mais direcionado para residência, né? Alguns anos a gente não consegue manter, mas é algo que me traz muito prazer em trabalhar com isso. E é um desafio, é um plano que pode ser que em algum momento a gente coloque, e ele pode permitir, inclusive, retornos profissionais, financeiros, enfim, não fecha essa porta, não. Não fecha a porta para isso, não. E hoje a sua rotina sendo preceptor de 2 residências e tem a sua vida de consultório privado, também de atuação no SUS. Hoje a sua semana ela é mais ensino atrelado à assistência ou mais assistência exclusivamente? Eu acho que 50-50, né? Acho que assim, todas as manhãs eu faço assistência e ensino né? dentro da cardiologia lá do hospital e com os residentes, que a gente tem a residência lá. E no período da tarde, né, isso todas as manhãs, no período da tarde, metade da semana também é com a assistência e ensino juntos, né? Sim. Porque aí você tem, ainda comento que é principalmente no ambulatório e dentro da UTI, eu falei assim, as coisas têm que andar juntos aqui, a gente tem que ensinar vocês, mas vocês, a coisa vai ser junto, a gente vai tratando o paciente e vai ensinando. Sim. Ela fala, agora aqui é só isso, agora é só isso, então as coisas vão andando junto, né? E quando você está sozinho, ensino e assistência. E quando você está andando, você está sozinho na assistência, você está ensinando o próprio paciente. Então, e tentando ensinar para ele, organizando o pensamento para passar para ele, né? Acho que o paciente, quando ele entende melhor a sua mensagem, ele vai facilitar muito o tratamento daí para frente. Ou seja, é 100% ensino e assistência juntos. Exato. Não tem como separar, né? Não tem como separar. Outra coisa que você me falou ainda há pouco, que chamou muita atenção, foi o fato de pegar pacientes muito descompensados, bem graves, e entregar ele bem compensado, tranquilo. Como é que é essa realidade dentro da ritmologia e como é que você falou? A ritmologia e estimulação. Estimulação cardíaca. Sempre eu esqueço o nome. E marca-passo. Fala marca-passo. A ritmologia e marca-passo. Porque, por exemplo, tem algumas áreas que tem mais perdas do que recuperações, né? A gente pensando, por exemplo, em grandes cirurgias do aparelho digestivo, em neoplasias, ou pacientes... Em algumas áreas da medicina a gente percebe que aquele especialista acaba lidando mais com a perda, não a perda do paciente, mas tentando fazer o que for melhor para ele, aliviando o sofrimento e tudo mais, e menos com a cura, dependendo do que é a situação. Mas como é isso dentro da sua sub-área? O senhor consegue ter uma taxa de conversão muito boa de voltar o paciente para o seu... Sim, a maioria dos pacientes sim, mas dentro dessa área a gente tem uma heterogeneidade muito grande de doenças e de pacientes. A gente tem muitas perdas, porque a gente lida com muito paciente tanto agudamente enfermo quanto cronicamente doente, com doenças graves, em que o tratamento vai melhorar a qualidade de vida, mas a doença está lá, até doenças que são primariamente elétricas e que você conseguiu ajustar aquele determinado ponto e ele segue a vida dele. Então hoje eu costumo dizer que no meu consultório eu tenho crianças com marca-passo, com arritmias graves, outras estão tocando a vida dela normalmente, outras pessoas que não sentem nada
mas tem lá a sua arritmia sob controle, até pacientes muito críticos, que às vezes você tem que ver toda semana, tem que receber ligação fora de hora, tem que ir no hospital vê-lo fora de hora porque eles descompensam muito fácil. Sim. Então, às vezes entra um de 2 aninhos de idade e o próximo paciente é um de 80, Sim. né, ou 100 anos de idade. Então, a gente tem essa flutuação muito grande de prognósticos, mas, de fato, é uma área que a gente também tem perdas. Sim. Né? Não tem como não ter. Sim. E, principalmente, quando a gente está na medicina hospitalar, enquanto que você olha para essa especialidade de uma maneira diferente, em que quem está ali internado geralmente são os agudamente enfermos, né? Que acabaram de descobrir suas doenças. Entendo. Esse marca-passo de criancinha de 2 anos, é o senhor que coloca ou é um cardiopediatra, ritmologista? Porque eu penso que é muito mais, é outra estrutura. Na verdade, assim, crianças, o especialista em estimulação cardíaca artificial, ele pode operar, a boa parte das residências habilita a fazer, porém nas crianças muito pequenas, a melhor via de implante é a via cirúrgica, não é, né? Então envolve toracotomia. Você pode até participar, mas aí o mestre da cerimônia ali é o cirurgião cardíaco. Não é algo é uma área que você não tem como trabalhar num local sem um cirurgião cardíaco com experiência nesse assunto. Você tem que interagir com ele. Algumas coisas você vai precisar dele, não tem como. Perfeito. Mestre, é um mundo, dá para conversar à tarde, à noite, 2 dias seguidos, sobre cada sub-área, sobre cada minúcia da ritmologia, da cardiologia geral, ou até antes disso, sobre a formação médica de forma geral, né? Só que infelizmente, passou muito rápido. Não, mas foi uma conversa muito produtiva, tá acabando. Importante. E eu acho também, assim, que muita gente que pensa, ainda na faculdade, se quer clínica, se quer cardio, acho que já deu só aquela sua listagem do que pode se fazer dentro da cardiologia vale mais do que, às vezes, 2 semanas de forma passiva num rodízio de cardiologia, onde não está produtivo. Então, que às vezes, dependendo do local onde você está, você não vai ver todas as especialidades que existem, né? Às vezes, dependendo de onde o cara está fazendo faculdade, nem pela cardio direito ele passa, né? Sim, é um período muito curto. Pode acontecer, mas com certeza teve muitas lições aí que tocou muita gente. E eu acho que, para encerrar, você pode até olhar para essa câmera, se quiser dar um recado para os estudantes ou para o residente de cardiologia. Eu não sei qual que é a pergunta que o senhor mais ouve deles sobre dilemas, né? De qual sub-área seguir, ou se recebe perguntas sobre fazer cardiologia ou não. O que o senhor tiver passando no seu coração. Eu acho que é importante para o estudante de medicina ele ver todas as especialidades e passar por todas as disciplinas antes de tomar a decisão dele. Tentar imaginar o que ele quer para a vida dele futuro em longo prazo, não só em curto prazo. Né? Não ter pressa de tomar a decisão antes de passar todos os rodízios. Mas também não deixar para decidir no último, que às vezes ele vai precisar tomar decisões antes, até para prestar provas. Dentro da residência de clínica médica, eu acho que a missão não é se subespecializar direto, ele é aprender a ser médico clínico e durante esses rodízios ele precisar sentir, entender o que mais se adequa com as vontades e habilidades que ele tem. E dentro da cardiologia, uma vez escolhida a especialidade, com uma especialidade extremamente atraente e com uma oportunidade de estilos de trabalho e de subespecialidades gigantesca, eu ouso dizer que eu acho que é a área da medicina com o maior número de subespecializações, até pelo volume de conhecimento que existe e é produzido dentro da especialidade. Então, essa larga opção de subespecialidades torna uma especialidade extremamente atraente. E para aquele residente de cardiologia, essa é uma pergunta que eu escolho, o que eu escolho como subespecialidade? Ele precisa analisar algumas coisas antes de responder isso, né? Eu acho que não tem como fazer a coisa só porque eu acho bonito, eu quero. Ele tem que entender o mercado e, olha, se ele gosta de uma sub-área X, que ele se adapta bem, ele gosta, ele se apaixonou, e ele não tem
ele não tem nenhuma restrição de para onde ir, para onde ele ser convidado, desbravar um mercado aqui, desbravar outro mercado ali, ótimo, ele escolha dele. Mas se ele quer entrar em determinado local, não, eu quero trabalhar nessa cidade. Então, que seria interessante ele investigar como é o mercado para adequar as vontades dele com o que seria mais interessante para acrescentar ali ao mercado. De repente, olha, eu gosto de hemodinâmica e gosto de arritmia e de eco, um exemplo. São áreas distintas, mas ele gosta dos 3 igual. Então, tá bom. Então, para onde você quer ir? Enxergue, então, dentro dessa área, desse local onde você quer ir, qual que é a área que está mais aberta para você fazer mais diferença no setor onde você está. Agora, se você se apaixonou e você gosta muito daquela área, paciência, vá fazer aquela área e aí você vai tentar desbravar o mercado que for mais interessante para você, né? Acho que não existe uma receita de bolo, mas talvez um pouquinho do salpicado dessas informações ajude alguma pessoa a tomar a decisão sobre que área e que sub-área seguir, né? Esse conselho serve para qualquer especialidade, nem nem só para cardiologia. Sim. Para outras subs de outras áreas. Com certeza. Então, maravilhoso mesmo. Muito obrigado, mestre. Pra gente é uma honra muito grande ter o senhor aqui no podcast. O senhor que é uma referência pra gente no estado, nos hospitais, como arritmologista, como cardiologista, como professor. Então, pra gente ter as suas lições, seus pensamentos, sua história aqui, de certa forma gravada, né? De certa forma muito legal. Eternizada. Não, então, assim, pra gente é muito bom e, na verdade, eu me sinto privilegiado por conseguir ter essa conversa, né? Agradeço o convite. Eu acho que foi uma conversa muito produtiva, fico lisonjeado e te parabenizar por esse projeto que é sensacional, que eu acredito que vai fazer diferença na vida de muita pessoa. Amém. De muito médico, de estudante de medicina, e muito sucesso e parabéns pela qualidade do programa, meu amigo. Obrigado demais, mestre. Então é isso. Obrigado por você ter vindo. Abração. Tudo de bom pro senhor. Quem gostou, não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal. Coloque nos comentários qual a reflexão que mais ficou, ou de repente qual caminho quer ver aqui, quer conhecer também pra gente trazer. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. A todos vocês, um grande abraço.